Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns dos termos mais usados no mundo de DeFi. Eu sei que eu e alguns outros influencers a gente já fala na língua de cripto e eu percebo que muita gente me pergunta o que é perda impermanente, o que é uma piscina de liquidez ou quando eu falo em inglês, por exemplo, que é uma liquidity pool. Então eu vou deixar aqui para vocês alguns dos termos mais usados e vou explicar o conceito para vocês um a um. Vamos lá, começando pelo primeiro termo, DeFi. O que é DeFi? Decentralized Finance. São finanças descentralizadas, contra o termo CeFi, são finanças centralizadas em inglês. E o porquê que o DeFi é tão legal? Eu vou deixar aqui um tweet do Mark Cuban. Para quem não sabe quem é o Mark Cuban, ele é um dos apresentadores do Shark Tank americano, multibilionário, que se fez sozinho bilionário, um cara que é muito ligado em tecnologia, e ele explica, respondendo um tweet, o que é tão interessante no mundo de DeFi. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês do porquê que isso é tão legal, né? Então, no tweet dele ele fala o seguinte: uma operação tradicional num banco, se eu quiser pegar $5 mil de empréstimo contra um título que eu já tenha posse, por exemplo, de $10 mil, eu vou no banco, assino alguns papéis, leva alguns dias. Enquanto se eu fizer isso no mundo de DeFi, na Aave, por exemplo, que é um projeto da rede Ethereum de empréstimo de dinheiro, e você tem alguns Ethereums, mas você não quer se desfazer dos seus Ethereums, você faz isso em 5 minutos. Então, essa é a diferença monstruosa do mundo de DeFi. Eu já ouvi algumas histórias práticas no dia a dia de um cara que tinha Bitcoin e Ethereum e tinha feito um financiamento de um apartamento gigantesco. Com a alta dos juros recentemente do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, o cara se viu numa dívida muito maior do que ele tinha planejado pagar. O que ele fez? Entrou num protocolo de DeFi, deixou como colateral o Bitcoin e o Ethereum dele, pegou o empréstimo e pagou o financiamento do apartamento dele. Isso é uma aplicação real que as pessoas já estão usando, sem intermediários, sem bancos, sem burocracia. Você tem as suas criptos, você faz o que você quiser com elas. Isso é sensacional. Então, esse é o primeiro termo: DeFi, CeFi, finanças descentralizadas e finanças centralizadas. Tudo que a gente tem no mundo de finanças centralizadas, banco, empréstimos, seguros, coisas do tipo, financiamentos, a gente também tem no mundo de cripto, no mundo de DeFi. E eu vou explicar um pouquinho melhor dos outros termos e vocês vão começar a entender um pouquinho mais disso agora. Já que a gente está falando de DeFi, descentralizado, a gente tem os dApps. Os dApps são Decentralized Apps, são aplicativos descentralizados. Nada mais são do que os protocolos de DeFi que a gente vai interagir. Alguns deles são DAOs, são Decentralized Autonomous Organization, ou seja, são organizações autônomas descentralizadas. O que isso quer dizer? Uma DAO é regida por uma comunidade. Eu sou parte de alguma delas porque eu retenho tokens de governança de alguma delas. E aí eu tenho direito a voto no que esse protocolo vai fazer. E qualquer pessoa pode ser, contanto que você tenha o token de governança dele. Alguns exigem um percentual um pouco maior, outras um pouco menor do quanto de tokens que você tem que ter para participar das votações e liderar o projeto, digamos assim. Falando ainda de tipos de organização, a gente tem as DEXs, que são as Decentralized Exchange. Lembrando que Binance, Crypto.com, FTX, elas têm dono, a gente sabe quem são os donos delas. Elas não são descentralizadas, elas são centralizadas. Como exemplo das descentralizadas, ou seja, as que não têm dono, a gente tem aí as maiores, por exemplo, Uniswap, PancakeSwap, apesar de que a PancakeSwap dizem ser da Binance, tá? Então não é bem assim, mas as que a gente sabe que são realmente descentralizadas: Uniswap, SushiSwap, Curve Finance e por aí vai. Tem uma infinidade hoje de corretoras, a gente tem mais ou menos 470 corretoras no mundo, sendo que as centralizadas são minoria delas. Agora a gente começa a entrar um pouquinho em alguns termos mais técnicos. Eu vou explicar agora o que é uma Liquidity Pool e uma Farm. Liquidity Pool é uma piscina de liquidez em português. O que é isso? Quando você tem dois tokens, por exemplo, nesse exemplo que eu vou dar, de BNB, que é o token da Binance, com Cake, que é o token da PancakeSwap, que é uma descentralizada, com um token de uma centralizada. Eu deixo esses dois tokens disponíveis a mercado dentro de um protocolo e todo mundo que quiser trocar de um para o outro me paga uma taxa disso. E eu faço parte de uma piscina de vários outros usuários que têm o mesmo propósito: ganhar uns juros pela troca dos tokens de um para o outro, especificamente nesse caso de BNB com Cake. Como é que isso funciona? Eu tenho que condensar esses dois tokens em um só, que é o recibo, que a gente chama de LP,
esse LP fica na minha carteira, se eu quiser, rendendo só as taxas. Mas alguns protocolos têm a opção de colocar esses recibos de LP em staking por mais um juros adicional e me pagam isso como se fosse uma farm, que aí eles me pagam no token dele. Então eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Pode ter ficado um pouco confuso, mas então vamos lá na prática que eu acho que vai facilitar para entender. Eu tenho aqui hoje, e esse é um projeto que eu realmente tenho, tá? Uma piscina de liquidez da Cake com BNB. O que você faz aqui? Você pega esse Cake BNB LP, que é o recibo da piscina de liquidez. Se eu simplesmente condensar, e aqui nesse caso específico, eu preciso ter 50% de Cake e 50% de BNB. Então, supondo que eu tenha R$100, eu vou ter que ter R$50 em Cake e 50 em BNB. Eu simplesmente pegar o meu recibo de LP, eu já vou estar ganhando todas as taxas de conversão que foram feitas dentro deste protocolo. Esses 32,54% de APR, que eu já vou explicar o que é isso, na verdade ele é uma farm. Por quê? Porque ele me rende em Cake. Se você for ver, ele me rende 30% quase em Cake, que é o token do protocolo onde eu estou deixando os meus tokens na piscina de liquidez. A diferença vai ser simplesmente da própria piscina, das taxas de conversão de quem quiser converter um token pelo outro. Esse daqui eu acho que é um dos exemplos mais práticos para mostrar isso. Bom, explicado o que é uma piscina de liquidez e uma farm, o próximo conceito eu vou usar o mesmo exemplo. O próximo conceito é a perda impermanente, ou impermanent loss. Nesse caso da PancakeSwap, ela considera que você tenha dois tokens na mesma proporção. Ou seja, se você tem $1.000 na piscina, você vai ter que ter $500 de BNB e 500 de Cake. O que acontece se um deles se valorizar mais do que o outro? A própria piscina se rebalanceia. Ela vende um token para comprar o que está desvalorizado. E assim ela vai se adequando com o tempo. A ideia da perda impermanente, e é por isso que é impermanente, é porque a flutuação acontece todo dia. Então você pode perder um pouco agora, mas recuperar no futuro. Para dar um exemplo mais prático desse conceito, tem uma calculadora muito legal que eu vou deixar o link aqui na descrição e eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Considerando os preços de hoje, a BNB está valendo mais ou menos $437. A Cake vale $8. Se eu considerar um cenário onde a Cake cai um pouquinho para $6, mas a BNB quase dobra de valor, vai para $800, a gente tem uma perda impermanente de perto de 9%. O que isso significa? Nesse cenário dos $500 de cada token, se você só deixasse eles na sua carteira, você teria hoje $1.290. Mas já que ele está na piscina, como ele teve que vender um token que se desvalorizou para comprar o outro, ele vai te dar $1.170. É uma diferença de quase 10%. É bastante coisa. Daqui dá $120 mais ou menos. Por que a perda impermanente? Porque você não resgatou. Eles continuam na piscina. E se esse cenário vir a mudar no futuro, ele pode se balancear. O que acontece? Eu dei um exemplo aqui de uma piscina de liquidez que eu uso, que é a PancakeSwap, onde os tokens são mais ou menos ligados um ao outro. Dizem inclusive que a Cake é da Binance e por isso a variação deles é mais ou menos correlacionada. Agora, tem piscinas de liquidez que você vê, por exemplo, como a stablecoin, que não varia muito o preço, aliás, não deveria variar, né? Com uma moeda nova, por exemplo, que varia 200%, 300% em um mês. A sua perda impermanente vai ser gigantesca, por isso que essa é uma das estratégias mais importantes, um dos termos mais importantes para a gente conhecer no mundo de DeFi para montar as nossas estratégias. E o último conceito interessante que eu vou colocar nesse vídeo aqui, para não ficar muito técnico e muito extenso, é o conceito de APR, APR versus APY, APY. Qual que é a diferença básica dos dois? O APY é um juros compostos, quando o APR é simplesmente um juros comum. Então, se a gente for pegar aqui o exemplo da PancakeSwap que eu tinha mostrado, a gente tem aqui uma base de APR, que é só do Cake que a gente vai receber nessa piscina, de 29,55. Isso daqui é composto diariamente, uma vez ao dia. Ou seja, esses 29,55 vão nos dar, na verdade, em juros compostos, 34 e 36.
Se a gente voltar aqui na calculadora que tem nesse site, eu vou também deixar o link na descrição, os 29,55 compostos diariamente nos dão os 34,36. Essa daqui vai ser a taxa de juros, já que eles calculam e fazem o cálculo de juros compostos todo dia, essa daqui é a taxa real que vai render a nossa piscina de liquidez com o nosso farm. Beleza? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco técnico, mas é essencial a gente entender o que a gente está fazendo dentro do mundo DeFi para não correr o risco de perder dinheiro. Se você ficou com alguma dúvida dos termos que eu expliquei aqui, ou se você ouviu algum outro termo que você quer que eu explique, me deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram para eu fazer a parte 2. Até a próxima!